Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 14 e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o seguinte: todos os clubes brasileiros que participam de campeonatos nacionais ou regionais. Nós aqui não vamos falar de campeonatos estaduais. Então nós vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C e Série D. Vamos falar da Copa do Brasil, da Copa Verde, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e Supercopa do Brasil. A Supercopa do Brasil, na verdade, é uma decisão que ocorre entre o campeão da Série A e o campeão da Copa do Brasil. Como nós sabemos, esse ano quem ganhou a Série A foi o Atlético Mineiro, que também ganhou a Copa do Brasil. Então a regra diz o seguinte: quando o mesmo clube ganha as duas competições, a Série A e a Copa do Brasil, a disputa será entre esse campeão aqui, dessas duas séries aqui, da Série A e da Copa do Brasil, mais o vice-campeão da Série A, que no caso é o Flamengo. Então quem vai disputar a Supercopa do Brasil esse ano é Atlético Mineiro e Flamengo. Nós vamos falar da formatação desses campeonatos, como é que são as classificações. Série A e Série B não tem muita novidade, que são pontos corridos. Joga todo mundo contra todo mundo em jogo de ida e volta. Quem fizer mais pontos é o campeão. E, logicamente, tem uma classificação por pontuação. A Série C é um pouco diferente, mas está em discussão aí, e é possível que a Série C esse ano passe a ser também igual à Série A e Série B, ou seja, pontos corridos. Ela é um misto aí de pontos corridos com outra fórmula, né? Mas esse ano é possível que ela passe para pontos corridos. Até 2019 ela teve um formato diferente que nós vamos falar aqui. Mas pode ser que ela passe a ser pontos corridos. E a Série D, que é como se fosse a quarta divisão do campeonato nacional, do campeonato brasileiro, ela tem um outro formato também que a gente vai explicar como é. A Copa do Nordeste são os times do Nordeste, como sabemos. Nós vamos falar mais na frente sobre como é a classificação, premiação e essas coisas todas. E a Copa Verde é uma Copa que é realizada apenas no norte do país, na região amazônica. E o nome Copa Verde é justamente em alusão à região amazônica, né? A floresta amazônica. Por isso que é chamado Copa Verde. É só no norte. Do mesmo modo que o Nordeste tem a Copa só com os clubes do Nordeste, o Norte tem a Copa Verde. Região Sudeste, Sul e Centro-Oeste não tem esses campeonatos regionais, só tem mesmo a Copa Verde e a Copa do Nordeste. Além disso, nós temos a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores, que são campeonatos da Conmebol, que tem uma regra específica, um critério de classificação que nós vamos mostrar aqui a partir Série A, Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana do ano anterior. Então, há também uma possibilidade, que está em discussão, do campeão da Série B também ter direito a uma vaga na Libertadores, mas isso ainda não está fechado, ok? E aí, o que é que nós colocamos aqui? Veja em quais dessas competições seu clube está. Por que eu digo quais? A exceção da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, que o mesmo clube não pode participar das duas competições simultaneamente, nas demais pode. Por exemplo, eu posso ter um time da Série A disputando a Série A, a Copa do Brasil, temos o exemplo aí do Atlético Mineiro que ganhou as duas, e ainda disputar a Supercopa, que no final das contas é esse campeão com esse campeão aqui. Mas não é simultâneo, é quando esses aqui terminam aqui, no ano seguinte se disputa isso aqui. E eu posso, além dessa série aqui, se o time for da região norte, ele ainda pode disputar a Copa Verde e uma dessas duas, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Ou então, ele pode ser da Série A ou da Série B, qualquer uma dessas séries, né? E pode disputar, se ele for do Nordeste, ele pode disputar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e ainda pode, se for o caso, disputar a Supercopa do Brasil, Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores. Por isso que eu digo aqui, veja quais dessas competições o seu clube está, onde ele está. Mas pode ser também que ele esteja numa só e pode ser que ele não esteja em nenhuma, né? Porque a Série D, por exemplo, o time que cai na Série D, ele não vai mais para canto nenhum. Só disputa aí, possivelmente, o campeonato regional. E nenhuma dessas outras competições ele participa.
Mas nós vamos falar de tudo isso aí, certo? Então vamos começar. Só que antes disso eu vou incomodar vocês um pouquinho, porque às vezes o pessoal esquece, aí eu peço que, se você não é inscrito no canal, você se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, além de ativar o sininho de notificações para que você seja informado toda vez que eu postar um novo vídeo. E se você já é inscrito, você faz as outras coisas, deixa seu like, compartilha o vídeo e ativa o sininho de notificações. Aí, adicionalmente, eu peço que você veja o vídeo até o final por duas razões. Primeiro, tem coisas boas aí e no final também tem muita coisa importante em termos de informações dos campeonatos brasileiros até o final do vídeo. Então peço que você veja até o final, para você vai ser interessante isso. E para o canal é bom quando você assiste o vídeo inteiro, né? Para o ranking no YouTube, para que o YouTube coloque o seu vídeo com mais visualizações, ou seja, apresente mais vezes o seu vídeo. No caso, é bom para o canal, que eu tenha um número de horas bom, né, que vocês vejam o vídeo completo. Isso melhora o ranking do meu canal no YouTube. E vocês vão ter um conteúdo bom até o final, ok? Eu costumo dizer que, já disse isso em outros vídeos, pode ser até que você já tenha ouvido, que não tem lanche de graça, né? Quando você vê alguém botando um conteúdo de graça aí no YouTube, ele tem algum objetivo com aquilo. Ele não vai simplesmente gastar o tempo dele fazendo um vídeo porque ele é bonzinho, não. Sempre há uma troca. Ou você quer vender algum produto ou você quer ganhar alguma coisa com isso. Eu sempre gostei de jogar, pesquisava e de repente eu achei que eu podia botar, eu posso botar isso aí num vídeo e passar para o pessoal, que eu sempre pesquisava para jogar na loteria, pesquisava também para jogar essas loterias de números. E como eu tinha muitos dados guardados, muitas informações que eu acumulava para fazer essa análise, eu resolvi botar isso no YouTube. E como vocês sabem, a depender, não é uma coisa fácil, mas a depender do número de visualizações das horas que você assiste, o YouTube acaba pagando um trocadinho para quem tem um canal, desde que você atenda a determinados critérios. E o principal dele é o número de horas assistidas no canal. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho esse canal, já vai fazer, eu creio que uns 4 anos, e até hoje esse canal não me remunerou em nada ainda, não recebi nada. É claro que quando você bota um canal como esses youtubers que tem por aí, de um assunto bem extravagante, piadas, coisas engraçadas e promessas que o cara não vai cumprir, o pessoal visualiza muito. Mas quando a gente bota um vídeo assim, digamos assim, mais técnico, com um assunto mais interessante, acaba que não tem tantas visualizações, tá? Então, na verdade, o que eu peço a vocês é só isso, é só que vocês se inscrevam no canal, vocês não gastam nada com isso, e que também, se puder, assistam o vídeo todo, que isso é bom para o meu canal. Ok, pessoal? Obrigado, e vamos ao vídeo. Bom, a gente começa falando do rebaixamento de Bahia e Grêmio, principalmente do Grêmio, tá? Por que Bahia e Grêmio a gente destacou aqui? Porque esses times brigaram para não cair até a última rodada. Eu digo aqui, as 3 principais séries do Campeonato Brasileiro têm todos os seus participantes definidos para a temporada 2022 a partir desse resultado que foi na última rodada que essa decisão aconteceu. Sport e Chapecoense caíram também, mas só que eles caíram antes da última rodada. O Chapecoense caiu umas 4 ou 5 rodadas antes e o Sport 2 ou 3, se eu não me engano, já estava rebaixado. Então quem ficou mesmo brigando para não cair era Bahia, Grêmio e Juventude, e mais acho que era o Cuiabá. Eram esses 4 que estavam brigando para não cair. O Grêmio dependia deles, como o Bahia também, só que o Bahia só dependia dele, mas perdeu e caiu. O Grêmio dependia dele, mas era preciso que o Juventude perdesse para o Corinthians em casa. Juventude jogando em casa, né? Se o Grêmio ganhasse e o Juventude perdesse, o Grêmio se safava e o Juventude é que cairia. Acontece que o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro por 4-3, só que o Juventude também ganhou do Corinthians, né? Que era, a lógica até poderia dizer
que o Corinthians tinha mais chance de ganhar do Juventude, né? Então, o gremista estava otimista porque achava que isso poderia acontecer. E fazia sentido. No entanto, o que ocorreu não foi isso. O Grêmio, embora tenha ganho, o Juventude também ganhou, e aí o Juventude ficou na Série A e o Grêmio caiu. E também, com o término desse campeonato, paralelamente, outras coisas se definiram e a Série D também ficou definida. Então, todos os campeonatos já estão com seus clubes definidos nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo. Bom, e aqui está uma manchete, né? Apesar de ter vencido o Atlético Mineiro, campeão da temporada de 2021, que foi campeão também da Copa do Brasil, né? Na última rodada, o Grêmio acabou rebaixado, justamente por isso. Porque apesar dele ter ganho o jogo dele, mas ele dependia do resultado do Juventude, que acabou ganhando também. E dessa forma o Grêmio foi rebaixado. E aqui está o ranking, como ficou a classificação. O Atlético Mineiro ficou em primeiro lugar com 84. Veja a diferença para o Flamengo. 13 pontos de diferença. Realmente uma diferença enorme, né? E aí tem a classificação dos demais times. Depois nós vamos falar dos critérios de classificação para outras competições. Os 10 primeiros são esses aqui, até Santos. Depois vem os outros 10, começando com o Ceará e culminando com os rebaixamentos aqui. Só para ilustrar aqui, ó, esse azul aqui são os times que se classificam para a Libertadores. Esse amarelo aqui é para a Copa Libertadores, porém na fase classificatória, que eu vou explicar isso. Esses 4 aqui, mais esses 2 aqui, verde, eles entram na fase de grupos da Copa Sul-Americana e ficaria aqui, esses times aqui, sem nada, né? Sem participar de nada, entre o 13 e o 16. E o 17 a 20 são rebaixados. Só que não foi isso exatamente o que aconteceu. A gente vai entender o que foi que aconteceu aqui, que o que era previsto mesmo era que a gente tivesse 4 na Libertadores, isso é o normal, na fase de grupos, e mais 2 na fase classificatória. E o que aconteceu aqui foi que, em função do Atlético Mineiro ter ganho a Copa do Brasil, ele teve direito à vaga na Libertadores, direto, sem precisar dessa classificação, do mesmo modo que o Palmeiras foi campeão da Libertadores e também adquiriu uma vaga. Com isso surgiram 2 novas vagas, e aí ao invés de 4, entraram 6 na fase de grupo, que eu vou mostrar aí na frente com mais detalhe. E Fluminense e América Mineiro, que não iam ter nada, acabaram entrando na fase eliminatória da Libertadores. Não, eles iam ter Sul-Americana, mas como esses 2, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, conseguiram suas vagas por outro torneio, acabou surgindo as oportunidades aqui para Fluminense e América Mineiro, que entraram na Libertadores. Aí, Atlético Goiás, Santos, Ceará Internacional, São Paulo e Cuiabá entraram na Sul-Americana, na fase de grupo. Aí, por que não Atlético do Paraná? É que Atlético do Paraná se classificou para a Libertadores porque foi campeão da Sul-Americana. Mesmo tendo ficado em 14º lugar, que não pegaria nem a Sul-Americana, acabou pegando a Libertadores por ter ganho a Sul-Americana. É claro que nessa circunstância ele teria entrado na Copa Sul-Americana porque houve aquela questão do Atlético Mineiro e o Palmeiras se classificarem para a Libertadores sem precisar utilizar a pontuação do Campeonato Brasileiro. Mas vamos detalhar isso aqui melhor para que a gente entenda. Então tá aqui, como é que ficou a Série A? Aqui está na ordem alfabética, não está na ordem de classificação. Esses times todos aqui já faziam parte da Série A e permaneceram na Série A. Mas 4 caíram, que foi Grêmio, Sport, Bahia e Chapecoense, e no lugar deles entraram 4 que vieram da Série B, Avaí, Botafogo, Curitiba e Goiás. Pronto, esse foi como ficou a Série A, repetindo mais uma vez que aqui está na ordem alfabética, não está na ordem de classificação, porque o primeiro colocado aqui foi o Atlético Mineiro e ele está aqui, tá? Mas isso aqui está na ordem alfabética. E como ficou a Série B? Mesma coisa, esses que não estão circundados por nada, eles já estavam na Série B e permaneceram na Série B. Porém, 4 caíram para a Série D e a Série B recebeu 4 da Série C. Tá certo aqui, ó. Quem caiu? Bahia, Chapecoense, Grêmio e Sport. Quer dizer, caíram da Série A e vieram para a Série B. E a Série B recebeu Criciúma da Série C, Ituano,
Novo Horizontino e Tombense. Recebeu esses 4 aqui. E, logicamente, que caíram 4 aqui que foram para a Série D. E na Série D o que é que nós temos? Desculpa, na Série C. E na Série C o que é que nós temos? Nós temos os que caíram da Série B, que foi Brasil de Pelotas, Confiança, Remo e o Vitória da Bahia. E a Série C, recebeu 4 clubes. Aqui também está tudo na ordem alfabética, viu, pessoal? E a Série C recebeu 4 clubes da Série D, que foi o ABC de Natal, o Aparecidense, acho que é de Goiás, o Atlético do Ceará e o Campinense da Paraíba. Pronto, aí com isso formou-se a Série C. Ele recebeu 4 que caiu. O interessante da Série C é que ele recebe 4 que cai da Série B e recebe 4 que sobe da Série C. O mesmo acontece aqui. Recebe 4 da A e recebe 4 da C. Né? Da A que caiu e da C que subiu. A fase A que só faz, cai 4 e sobe 4. Né? Muito bem. Agora nós vamos prosseguir aqui com mais alguns detalhes. Qual é o formato de disputa da Série C? Eu não estou precisando explicar Série A e B, porque Série A e B são pontos corridos, não tenho o que explicar. Quem faz mais pontos é campeão, os 4 últimos colocados são rebaixados e tem as classificações que vai depender da colocação do time no Campeonato Brasileiro. Tanto na Série A como na Série B, que eu vou explicar. E como é que é o formato de disputa do campeonato, da Série C? Ele é diferente da Série A e Série B, que são pontos corridos. Porém, há uma possibilidade dessa fórmula mudar e ainda esse ano a Série C ser disputada por pontos corridos também. Então, numa conversa aí, já foi tudo acertado com a CBF, os clubes já fizeram a proposta, a CBF concordou e tal. O único acerto, a única coisa que tem é que a Série C, como o formato é o mesmo, a Série C estava querendo receber a mesma premiação da Série B. E é com isso que a CBF não concordou ainda. Mas eu acho que eles devem chegar a um acordo. E a Série C deverá ser disputada no formato de pontos corridos. Mas, por enquanto, o que está valendo é isso aqui, que foi a regra de 2019. Ele tem 20 clubes, como a Série A e a Série B tem, porém, ele é dividido em 2 chaves de 10, e nessa primeira chave, nessa primeira fase, ocorrem 18 rodadas. Tanto 9 na série, não, 18 na Série A, que são jogos de ida e volta, e 18 na Série B. E dessa fase aqui, dessa primeira fase, dessas 18 rodadas aqui todo mundo joga entre si, ida e volta. Daqui se classificam 8 clubes, 4 em cada chave, como está mostrado aqui. Aí nesses 4 aqui, eles já formam um quadrangular com esses 8 clubes aqui, com jogos de ida e volta. E desse quadrangular são classificados, quer dizer, entram 8 clubes e 4 se classificam, 2 em cada chave. Desses 4 classificados, o primeiro da chave A com o primeiro da chave B disputa o título da Série C e tem direito ao acesso à Série B. E os segundos colocados das 2 chaves, eles apenas têm o acesso à Série B. Aqui não tem disputa de terceiro lugar. Terceiro lugar vai ser considerado pela pontuação geral. Apenas que esses 2, os segundos colocados aqui, eles têm o acesso à Série B, que 4 se garantem na Série B. Os 4 últimos dessa série aqui caem para a Série D, e logicamente que esses 4 que a gente mostrou aqui, eles entram na Série B de 2022, que poderá, como eu estou dizendo, ela ser idêntica às séries A e B, ou seja, ser de pontos corridos. Por enquanto, é esse formato ainda que está valendo. E a Série D, como é que é o formato da Série D? A Série D ela tem 64 clubes, divididos em 8 grupos de 8, e funciona dessa forma. O período dela vai de 17/4 a 25/9, parecido com a Série C, com a diferença que lá eram 2 grupos, e aqui são 8 grupos de 8. E dentro desse grupo, os 8 times jogam entre si, em jogos de ida e volta, que a gente chama turno e retorno, né? É todos contra todos dentro do mesmo grupo. Dessa primeira fase se classificam 4 de cada chave, ou seja, se classifica 30 dos 64, se classificam 32. Daqui em diante, não tem mais todo mundo jogando com todo mundo, é mata-mata. É um jogo de ida, um jogo de volta, e os times se classificam. Então são formadas as chaves, e daqui saem 16 clubes que vão para as oitavas de final. Tá? Então desses 16 clubes vão ser
8 confrontos, e desses 8 confrontos vão ser classificados 4 que aqui, os 4 que saem daqui já estão classificados para a Série C. Aí depois, os 2 primeiros colocados aqui, semelhante a Faricer, vão disputar o título de campeão e de vice, ou seja, que é a semifinal e a final. Tá certo? É assim que é o processo da Série D. A Série D ela não tem, digamos assim, previsão de mudar não. Deve continuar desse jeito. E a curiosidade que tem aqui na Série D é que 4 clubes sobem para a Série C e ele recebe 4 que caem da Série C, e os 4 que caem aqui não tem para onde ir. É que a gente costuma dizer aí, uma certa ironia, que é os times fora de série, né? Não tem nenhuma série. Chegou na Série D, você não tem mais para onde ir. O máximo que pode acontecer é disputar um campeonato estadual, mas ele não disputa mais nenhum torneio nacional. Claro que para ele voltar à Série D, aí vai ter os critérios locais dos campeonatos estaduais e as federações vão escolher quais times vão disputar a Série D, a partir dos seus critérios, que cada estado pode ter um critério diferente. Mas campeonato nacional, uma vez caindo da Série D, você não tem mais nenhuma série para disputar. É um time fora de série. E aqui nós mostramos quais são os times da Série D 2022. Vocês podem olhar aqui se precisar, mas eu não vou ler um por um. Está aqui. Aqui tem o estado e aqui a quantidade de clubes que entra na Série D. O critério é próprio dele lá. Repara que aqui o Acre está com 2 clubes, o Amapá só tem 1. Tem times aqui, vamos ver, locais aqui como a Bahia tem 1, 2, 3 tem 4. Maranhão tem 2 somente, Pernambuco tem 3, tá certo? E a curiosidade aqui é que esses que estão em vermelho foi que caíram da Série B. O Jacuipense, Santa Cruz, de Pernambuco, que caiu da Série D. Só lembrando também que aqui na Série D tem 2 campeões pernambucanos. O Salgueiro foi campeão pela primeira vez o ano retrasado. E o Santa Cruz já tem uns 20 títulos, mais ou menos, no Campeonato Pernambucano. O Afogados aqui é um time mais novo, é do interior. O Salgueiro também é do interior. Mas nós temos aqui na Série D 2 campeonatos, 2 campeões pernambucanos, tá certo? Aqui eu não estou muito certo, mas eu acho que um desses times aqui já foi campeão baiano. Eu não lembro qual foi. E Alagoas aqui, CSA, já foi campeão várias vezes de Alagoas e está aqui também. Só para dar um exemplo aqui para vocês, que tem time em Sergipe, já foi campeão várias vezes de Sergipe, tem 2 times em Sergipe, e assim por diante. São só curiosidades dessa Série D. Esse aqui, como eu disse, em vermelho, foi os 2 que caíram da série C, que foi Jacuipense e Santa Cruz. E aqui estão os times da região centro-oeste, aqui estão os clubes do sudeste, em que esse aqui, o Oeste caiu. Veja que São Paulo tem 1, 2, 3, 4, 5. Tudo time bons. Ferroviária, Inter de Limeira, Oeste, Santo André e São Bernardo. Não estou muito certo, mas acredito que esse Oeste já foi campeão paulista. Me parece que ele já foi campeão paulista. E esses times são times bons de São Paulo. Então esse aqui também caiu da Série C. A mesma coisa aconteceu com o Paraná, que todo mundo sabe que o Paraná é um clube grande. Ele foi uma fusão de 2 clubes que tinha no Paraná, que eu não estou lembrado do nome agora. Formaram o Paraná e ele ganhou alguns títulos estaduais. Está aqui também. Cascavel é um time bom também, Cianorte. E aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem Aimoré e Caxias são times bons. Quer dizer, são times de tradição, né? Não estão bem, estão aí na Série D. Pronto, então tá aí os clubes da Série D, os que caíram da Série C. E como a gente disse, os que caírem esse ano ficam fora de qualquer série aí do Campeonato Brasileiro. E agora nós vamos falar da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, como se sabe, é formada pelos clubes dos 9 estados do Nordeste. E os clubes são isso aqui. Ela é dividida em 2 grupos. Aqui vocês estão vendo aqui. Por exemplo, eles fazem uma divisão, de certa forma, para os times não se confrontarem logo na primeira fase. Como exemplo aqui a gente tem, Sport e Pernambuco está no grupo A e o Náutico está no grupo B, certo? O Santa Cruz não está participando. Então eles procuram fazer essa distribuição de modo um clube do Ceará aqui, outro aqui. Aí então os clubes são... E sobre a questão de premiação ou participação, né, o previsto é uns 30 milhões para distribuir com os clubes, mas isso ainda está para ser definido.
como é que vai ser essa distribuição. Em princípio deve ser igual, todo mundo deve receber a mesma coisa. Mas por enquanto só se sabe o bolo total, mas não sabe ainda se o critério vai ser dividido por igual. Pronto, esses aí são os times, aí é a premiação. E a forma de disputa é essa daqui, ó. Eu falei 24, mas na verdade são 16 clubes, desculpe. Só que tem um detalhe, ó. A forma da disputa é com 16 clubes que são divididos em dois grupos de 8, tá? De 8 times. Os times da fase A enfrentam apenas os times da fase B. Eles não jogam entre si. E vice-versa, né? Em um único turno. Então vão ter 8 rodadas. Dessas 8 rodadas avançam os 4 melhores do grupo A e os 4 melhores do grupo B. Aí nas quartas de finais, os jogos já são pré-definidos. O primeiro joga com o quarto, o segundo com o terceiro, etc. Tanto do grupo A quanto do grupo B, sendo que são do mesmo grupo. Tá? Enquanto que na primeira fase era um time jogava com o time do outro grupo, aqui não, é dentro do mesmo grupo. Só que o detalhe é isso. Ó. O primeiro convocado ele tem a vantagem, o primeiro colocado tem a vantagem de jogar a primeira partida em casa com o quarto. O segundo joga com o terceiro. A mesma coisa acontece com o grupo B. Aí depois das quartas de finais, aí na semifinal haverá um cruzamento. Do mesmo jeito, 1 com 4, 2 com 3 e assim por diante. Como a Copa segue com 12 datas, o mesmo desde 2013, as duas primeiras fases eliminatórias serão só com jogos de ida, com mando de campo para as melhores campanhas. Só a decisão será jogo de ida e volta. Agora, detalhe. A gente está dizendo aqui que ele tem 16 clubes, mas esses 16 clubes é o que nós chamamos de fase de grupo. É o campeonato propriamente. Mas a Copa do Nordeste ela tem uma fase eliminatória, parecida com a Copa do Mundo, parecida com a Libertadores, que eu vou falar depois, que é o seguinte, ó, nós vamos ver aqui. Critério de classificação da Copa do Nordeste. Antes que comece aquela fase com os 16 clubes, que é a Copa do Nordeste propriamente, né, fazendo aqui um paralelo com a Copa do Mundo, que você tem as eliminatórias, que o Brasil já está classificado, que está participando agora, mas já está classificado, e depois é que esses times vão se juntar no final do ano e vão estar lá no Catar disputando a Copa do Mundo. É o critério similar que se segue aqui. Então, o que é que acontece? Na fase preliminar, nós temos 16 clubes, que é propriamente a Copa do Nordeste, que são formados da seguinte forma. 12 são pré-classificados e 4 vêm da preliminar. Aqueles 16 que estão lá, 12 já estão pré-classificados pelo seu ranking estadual. Tá? Aí um estado pode botar o campeão e o vice, outro pode botar só o campeão e tal. Esse critério é discutido entre as federações do Nordeste. E 12 saem, aliás, e 4 saem de 12 que disputa uma fase preliminar. São os pré-classificados. Os 16, os 12 do ranking com os 4 da preliminar totaliza 16. Esses 12 aqui é que podem entrar campeão e vice. Como são 9 estados no Nordeste, obrigatoriamente cada estado tem que mandar pelo menos o campeão. Mas veja que, como são 9 estados, se botasse o campeão e vice, daria 18. Então, aqueles estados que têm o melhor ranking, eles podem ter o campeão e o vice, porém, alguns estados só têm o campeão. Depende muito do critério. E, às vezes, um time, por alguma razão, não participa, a federação bota outro. Mas o critério é esse. 12 são pré-classificados pelo ranking no estado e 4 vêm desses jogos preliminares. Então veja que obrigatoriamente tem que entrar um time de cada estado, que é o campeão. Vai estar dentro desses 12 aqui. Vai ter 9 campeões e mais 3 vices, que geralmente é escolhido, como está dizendo aqui embaixo, 3 times via ranking da CBF, das 3 federações de melhor posição atualmente, que é Ceará, Bahia e Pernambuco. É o seguinte, cada estado coloca um campeão. Para completar os 12, ele pega mais o vice de Ceará, Bahia e Pernambuco. Então, esses não participam da fase preliminar. Na fase preliminar, sai mais 4 e complementa os 16 clubes, ok? Então, vamos lá. Como é a classificada para a pré-copa do Nordeste? Os classificados. As vagas do pré-nordestão serão destinadas aos clubes melhores classificados nos respectivos campeonatos estaduais
de 2021, excluídos o campeão e o melhor posicionado no ranking, que possui vaga direta na fase de grupo. Ou seja, para participar da pré-Copa do Nordeste, eles vão ver o ranking dentro do campeonato de cada estado. Só não entra nesse ranking, naturalmente, esses 9 campeões e os 3 vice-campeões escolhidos aqui, no Ceará, Bahia e Pernambuco. Ceará, Bahia e Pernambuco entra com campeão e com vice. Tirando esses aqui, os melhores colocados em cada campeonato são os times que irão participar dessa fase preliminar, de onde sairá daí 4 para completar os 16. Né? Esses aqui formam os 12, com mais 4 que vem dessa fase de pré-classificação, aí totaliza 16 clubes. Esse é o formato da Copa do Nordeste. E aqui é só mais dando uma esclarecida. Nessa fase preliminar, eles escolhem 24 clubes que disputam 4 vagas. Aí tem um regulamento próprio, parecido com esse dos 16 clubes. E aqui ele vai, são 9 vice-campeões estaduais, em caso de vaga via ranking, nas 3 federações acima, vai o terceiro lugar. Por exemplo, no caso de Pernambuco, quem entra aqui é o terceiro lugar, Ceará, Bahia e Pernambuco. Tá? Porque o vice-campeão já entrou direto. Então, ele entraria aqui. Seria 9 campeões, mais os terceiros colocados dessas 2 federações. E depois, aliás, 9 vice-campeões e mais o terceiro colocado de Bahia, Ceará e Pernambuco. 3 vagas ao terceiro lugar das 3 federações de melhor ranking, essa aqui que eu falei. 9 vagas via ranking da CBF, uma por estado, excetuando todos os times classificados acima, que nós já falamos. E 3 melhores no ranking da CBF, sem distinção de estado, excetuando todos os classificados acima. No final eu mostro uma tabela com o ranking da CBF. Então, por lá também, 3 daquele ranking ali tem direito a uma vaga aqui nessa fase preliminar. Isso aqui é a fase de grupos, e aqui é a fase preliminar. Depois a gente vai ver essa diferenciação entre fase de grupo e fase preliminar. Existe uma diferença muito importante que é sobre a questão de premiação. A premiação na fase de grupo ela é muito maior do que a premiação na fase preliminar. Onde é que tem essa fase de grupo e fase preliminar? Na Libertadores da América, a gente vai ver aí na frente, e também nessa Copa do Nordeste. Os prêmios são diferentes, no caso da Libertadores, e essa fase preliminar ela é uma fase classificatória. O time não está garantido ainda na Libertadores. Como a gente viu, do mesmo jeito que acontece aqui, acontece lá na Libertadores. Tem 2 times do Brasil que entram nessa fase preliminar, juntando com outros times da América do Sul. Esses clubes disputam 4 vagas que entrarão na fase de grupos da Copa Libertadores. Então, o mesmo acontece aqui na Copa do Nordeste. Ok? Então, são 24 clubes para se retirar 4, que junta aos 2 pré-classificados, totalizando 16 clubes. É dessa forma que os times da Copa do Nordeste são escolhidos. E agora vamos para a Copa Verde. E o que é a Copa Verde? É uma competição regional, que ela é mais ou menos inspirada na Copa do Nordeste, embora a forma de disputa dela é um pouco diferente, que é para os clubes da região norte. E o nome de Copa Verde tem a ver com a floresta amazônica, né? Que são os estados da região norte. Aí eles têm um critério próprio lá. Então são as 2, digamos assim, regiões, que é a Nordeste e a Norte, que tem essas competições. As demais regiões não têm essas Copas regionais, só as 2. Bom, e a Copa Verde, ela conta com 24 times participantes, escolhidos a partir de seu desempenho nos campeonatos estaduais e pela posição no ranking da CBF. Veja que o ranking da CBF sempre está entrando em todo canto, né? Então, pelo ranking da CBF, o estado é obrigado, a competição é obrigada a ter um representante que esteja bem colocado no ranking da CBF. Porque o ranking da CBF ele não tem nada a ver com o ranking estadual, né? Pode ser que o time esteja numa posição boa na CBF e no campeonato estadual ele esteja mal. Mas ele pode estar na posição boa lá no ranking da CBF e aí ele teria direito a uma vaga nesses torneios, como é o caso daqui. E o campeão, originalmente, ingressaria diretamente nas oitavas de final, que é a 5ª fase da Copa do Brasil. Tá? É o que está, me parece que não está ainda totalmente fechado, mas o campeão dessa Copa Verde ele vai entrar na 5ª fase da Copa do Brasil. Qual é a vantagem de entrar na 5ª fase da Copa do Brasil? É que na Copa do Brasil, você não precisa necessariamente ganhar jogo para ganhar dinheiro. Só em entrar na Copa do Brasil, você já ganha uma cota. Se ganhar, aí você vai ganhando e acumulando, vai ganhando mais. A cada rodada você ganha um valor e já recebe aquele valor. A grande vantagem do campeão dessa Copa aqui é que ele entraria na 5ª fase
e já entraria com um prêmio bom. Eu acho que esse prêmio lá é coisa de 2 milhões para lá. Ele já entraria com esse prêmio e com direito e a possibilidade de avançar em outras fases e ganhar mais dinheiro. Isso não está ainda, digamos assim, valendo para a Copa do Nordeste, mas também tem essa possibilidade. E as datas previstas estão aqui para esse campeonato da Copa Verde e a forma que a disputa é feita. Na primeira fase é um único jogo dessas 24 equipes, jogando um time contra o outro, mas num formato tal que das 24, 16 equipes se classificam em 8 confrontos, tá certo? Vão ter 8 confrontos, são 16 equipes. Depois, nas quartas de finais, se classifica 8 equipes. E nas semifinais, mais 4 equipes. Depois, tem a final, do jogo de 2 times, né? 2 a 2. Aqui, no caso, essa semifinal aqui, são 2 times em jogos de ida e volta. Aí 2 se classificam e disputam a final do campeonato. É um campeonato mais simples, mas era como era antigamente o Campeonato Brasileiro. Era mais ou menos assim. Ok? Essa é a Copa Verde. Pronto, e agora nós vamos para os critérios da Libertadores. Quer dizer, critério de classificação para as Copas da Conmebol, né? Quem são as Copas da Conmebol? A Copa Libertadores das Américas e a Copa Sul-Americana, tá? É Conmebol Sul-Americana. Então, como é a classificação? Em princípio, é o seguinte: cada país entra com um número de clubes lá na Conmebol. Dependendo do ranking desses países lá na Conmebol, um país entra com mais clubes, outro entra com menos. O Brasil, certamente, é o que entra com mais clubes, por ter um futebol, digamos assim, tem mais clubes grandes e tal. Mas a Argentina tem, Colômbia, Venezuela, Peru, todo mundo vai entrar com seu clube lá, obedecendo os critérios da Conmebol. Então, está previsto originalmente o seguinte: entra para a Libertadores os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, na fase de grupos, é aquela fase que eu falei, já é a fase definitiva da Libertadores. E 2 clubes, nesse formato, iriam para a fase de classificação. Ele se juntar com outros times da América do Sul e iam disputar 4 vagas. Os 2 do Brasil, com mais um de uma federação, 2 de outra e tal. Eu não sei exatamente o número de clubes, mas eles se juntam lá e vão disputar 4 vagas para entrar na fase de grupo e se juntar a esses 4 aqui e também os classificados para a fase de grupo dos outros países. Então, é dessa forma. E, a seguir, 6 clubes entrariam na Copa Sul-Americana, que a Sul-Americana não tem fase classificatória, é só fase de grupo. Então, esses 6 clubes já entrariam na Sul-Americana. Muito bem. Agora, o que é que aconteceu esse ano aqui? Aconteceu o seguinte: o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro de 2021 e campeão da Copa do Brasil. Esse título por si só daria direito a ele, já que ele é o primeiro, está entre os 4, e ia para a Libertadores. Porém, ele também tem direito a uma vaga. Quem ganha a Copa do Brasil também tem direito a uma vaga na Libertadores. Então, o Atlético Mineiro foi classificado por esse critério aqui e essa vaga que ele teria direito por ser o primeiro colocado vai sobrar para alguém aqui embaixo que a gente vai mostrar. O Palmeiras foi o campeão da Libertadores de 2021 e por essa razão ele também adquiriu o direito de ter uma vaga na Copa Libertadores de 2022. Desse modo, a vaga dele também foi liberada para alguém aqui embaixo, certo? Com isso foi o que aconteceu. Dos 4 aqui que iriam para a fase de grupo e 2 para a fase classificatória, acabou que ficaram 6 por conta dessas 2 vagas aqui que digamos assim, surgiram por essas circunstâncias. Surgiram mais 2 vagas para a fase de grupo, que acabaram entrando Corinthians e Bragantino, que iriam entrar na fase classificatória. Desse modo, Fluminense e América Mineiro, que estavam apenas na Sul-Americana, acabaram subindo para a Libertadores, porém na fase classificatória, que vai se juntar aos times de outros países da América do Sul para disputarem 4 vagas para a fase de grupo. Desse modo, se você olhar até aqui, nós já temos 8 vagas na Libertadores das Américas, ao invés de 6. 6 a gente tem na fase de grupo, né? Com mais essas 2, então nós temos já 8 vagas na Libertadores. Bom, e aí os 6 times para baixo vão para a Sul-Americana. Só que o detalhe aqui foi o seguinte: o Atlético Paraná também foi campeão da Copa Sul-Americana em 2021.
que é que acontece? Ele também ganha o direito a uma vaga na fase de grupo da Libertadores. Totalizando assim 9 vagas na Libertadores. Mas se ele tivesse aqui no meio, ele abria uma terceira vaga na Libertadores, se ele tivesse aqui. Mas como ele ficou em 14º lugar, ele não teve direito à vaga por esse critério. Mas ele tinha direito à vaga no critério da Sul-Americana. Como ele foi campeão da Sul-Americana, essa vaga dele acabou sobrando para o Cuiabá. Desse modo, entraram para a Sul-Americana Atlético de Goiás, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá. E aí, curiosamente, esses 4 aqui de baixo caíram, né? Grêmio, Bahia, Sport e Chapecoense, e ficou o Juventude aqui, que foi o único time que não ganhou nada, nem caiu, nem ganhou nada. Ficou ali, somente se manteve na Série B, que foi justamente que tirou a vaga do Grêmio, porém não disputa nada. O que é interessante do Campeonato Brasileiro é que até a última rodada sempre tem alguma coisa sendo disputada, tá? Ou o time está brigando para não cair, ou ele está brigando para entrar numa dessas fases aqui, ou na Libertadores, na fase de grupos, ou na fase classificatória, ou então na fase de grupo da Sul-Americana. Ele sempre está brigando por alguma coisa. E esse ano foi curioso que, à exceção do Atlético Mineiro, esses times aqui mais de cima, muita gente aqui embaixo ficou brigando. Né? O curioso é que esses times, tinha times aqui ameaçados de cair, não caiu e acabou pegando uma vaga ainda na Sul-Americana. E esses 4 aqui foram rebaixados. Pronto, pessoal. Isso aí a gente deu uma geral dos campeonatos. Eu não sei se tem mais aí, eu vou olhar se tem mais algum. E depois a gente vai falar de outros aspectos, financeiro e outras coisas mais. Vamos lá. Vamos falar agora de premiação. Como é que é a premiação da Libertadores? Que é feita por fase. É isso que está aqui, né? Nós não vamos ler um por um, para não perder tempo, para o vídeo não ficar lento. Mas quem quiser ler, dá uma pausazinha no vídeo e lê. Está aqui. Quanto você ganha na primeira, na segunda, na terceira fase, tá? Nas oitavas de finais, nas quartas de finais, na semifinal. Quanto ganha o vice e quanto ganha o campeão. Veja que o campeão ganha 81 milhões de reais. Mas isso não é só porque é campeão, é o acumulado, né? Porque ele passou pela primeira, pela segunda, pela terceira fase, né? As oitavas de finais, as quartas, semifinal e final. Então, acumulando tudo isso, o campeão ganha 81 milhões de reais. Então é muito dinheiro, né? Essa é a premiação da Libertadores. E vamos ver a Sul-Americana como é que funciona. É uma coisa parecida. Na primeira fase, o time ganha 1.200.000 reais, isso é o valor em dólar, 225 mil dólares. Na fase de grupo, ele ganha 4,86 milhões. E os eliminados, nessa primeira fase da Copa do Brasil, ganham 120 mil dólares cada um. Ou seja, 640 mil reais, mas apenas os 8 melhores dos que foram desclassificados, os 8 melhores ganham esse prêmio. Os demais não ganham nada. O fato de você entrar na Copa do Brasil, você já ganha. Aqui não. Esses times não têm premiação se eles não ganharem suas partidas. Aí tem as premiações, onde o campeão chega a ganhar 21 milhões de reais. Também, do mesmo jeito que eu falei, como ele vai passando por essas fases, esses valores vão se acumulando. Essa é a premiação da Sul-Americana. Isso, pessoal, é o valor de 2021. 2022 isso pode mudar, mas a gente aí tem pelo menos uma referência quanto se ganha mais ou menos em cada fase. E as premiações da Copa do Brasil? Premiações da Copa do Brasil está nessa tabela aqui, ó. Então tem a primeira, a segunda e a terceira fase. Veja que tem grupos. E de onde saem esses grupos? Esses grupos eles saem do ranking da CBF. Ele tem os times mais bem classificados, estão no grupo 1. Aqueles times que estão com a classificação menor estão no grupo 2 e outras inferiores ainda estão no grupo 3. É bom que se diga, como eu já comentei, grupo 1, grupo 2 e grupo 3 não tem nada a ver com a situação do time no momento. Pode ser que o time hoje esteja bem no Campeonato Brasileiro, esteja bem no Campeonato Estadual, mas no ranking da CBF ele não está bem. Ou o contrário, ele pode estar muito bem. Flamengo. Se o Flamengo estivesse hoje na Série D, ele ainda possivelmente seria o segundo ou terceiro no ranking da CBF. Aí, veja só, na primeira e na terceira fase, esses valores, na primeira e na segunda, os valores são diferentes, tá certo? O que muitos questionam, né? Porque não deveria ser assim, deveria ser todo mundo recebendo a mesma coisa, mas aqui você vê que vai baixando, né? O grupo 3 é o que menos recebe. No entanto, a partir da terceira fase, não interessa o grupo, o valor é o mesmo para todo mundo, como deveria ser também aqui na primeira e na segunda fase. Mas tem essa diferenciação que a CBF bota. E na final da Copa do Brasil, o campeão ganha 56 milhões e o vice-campeão ganha 23 milhões. Foi isso que o Atlético Mineiro ganhou, foi isso que o Flamengo ganhou da Copa do Brasil. Certo? Então isso aqui isso também é de 2021, pode sofrer alguma alteração em 2022, mas não deve se afastar muito disso aí.
eu vi aí numa manchete que esses valores seriam reajustados. Agora, a premiação da Copa do Brasil não, mas a premiação do Campeonato Brasileiro não, mas a premiação da Copa do Brasil seria alterada, né? Seria reajustada. Bom, e prosseguindo aqui, nós ainda temos o seguinte. Essa notícia em particular, eu achei interessante, eu peguei ela aqui publicado por Caroline Albuquerque, jornalista do Blog do Torcedor, de Pernambuco. E aí eu achei interessante essa informação, só para a gente ter uma noção do que acontece com o ranking da CBF. Vamos ler isso aqui. A queda de divisão do Sport na temporada passada também fez cair a posição do Leão, o Sport é chamado Leão, no ranking nacional dos clubes da CBF, que é o RNC 2019, ou seja, o ranking nacional dos clubes, o que acarretou consequentemente na redução da cota recebida na Copa do Brasil. Isso afetou diretamente a Copa do Brasil. Antes o Sport era 15º colocado no ranking da CBF. Não é a posição dele. A posição dele esse ano agora foi 18º, né? Mas no ranking da CBF o Sport era 15º. Ele caiu agora para o 16º. Lógico que teve a ver com a posição dele no Campeonato Brasileiro. Aí ele caiu uma posição no ranking da CBF. Então ele saiu do grupo 2 que ele estava e passou para o grupo 3, onde estão nos times de Pernambuco Central, Náutico e Santa Cruz. Então, nessa faixa, os clubes vão receber R$ 525 mil pela primeira fase da Taça Nacional. O valor é 50% menor que o do primeiro grupo, onde ele estava, e só uma posição no ranking já muda os critérios aplicados ao Sport. Então, veja a diferença. Ele perdeu uma posição no ranking da CBF e perdeu 50% do valor que ele recebeu no ano passado, por partida lá na Copa do Brasil. Ele vai perder. Tá? Ou seja, o valor é 50% menor que o do primeiro grupo. Quer dizer, ele caiu do primeiro para o terceiro. Só uma posição no ranking já muda os critérios aplicados ao Sport. De acordo com a tabela de cotas da Copa do Brasil, na temporada 2019, o grupo 1 inclui os 15 primeiros do ranking nacional. Depois, no grupo 2, entram os times que vão disputar a Série A neste ano, exceto os que já estão no grupo anterior. E, por fim, os demais estão no ranking 3. Tá? Eu botei essa notícia aqui porque achei ela interessante sob esse ponto de vista, né? Que você pode estar bem no campeonato local e não estar bem no ranking nacional. Tá? Aí quando você vai receber a premiação dos torneios nacionais, aí você vai ser premiado pela CBF pelo seu ranking. Lembrando que a CBF ela trata muito bem quem está até o 15º colocado. São 239 clubes que estão do ranking da CBF. Mas ela praticamente vira a sua visão só para esses 15 aqui. Então isso aqui tem do bom e do melhor, os 15 primeiros colocados do ranking. Daí para frente começa a decair e numa escala, digamos assim, desproporcional, né? E ao ponto de ter time aí que não tem direito a nada dessas competições. Agora vamos falar dos prêmios pagos para os clubes da Série A em 2021. Esse é o valor de 2021. O Atlético Mineiro ganhou 33 milhões, o Flamengo 31 e assim vai. O que ganhou menos foi o Juventude, que foi o 16º colocado, que ganhou 11 milhões. Você perguntaria, e os outros? Os 4 que caíram não ganham nada. Não ganham nenhum prêmio em 2021. Olha só o prejuízo, né? Você cair. Você deixa de ganhar no mínimo 11 milhões de reais por cair, por ser rebaixado. Então esses times da Série A ganharam isso aqui em 2021. Em 2022 não deverá ser tão diferente. Essa é a premiação da Série A em 2021. Logicamente que o clube também tem rendimento próprio, né? Ele tem a venda de ingressos no estádio, ele tem outros produtos que ele vende do clube, como camisas, e tem lojas, ou seja, ele fatura também por fora, né? Ele não só recebe esse dinheiro da CBF, ele tem também outras formas de obter renda que não seja aí através desses campeonatos, ok? Aí aqui eu estou falando da origem desse recurso. Esses recursos são provenientes da venda dos direitos de transmissão, que até 2021 foi da Globo e deverá continuar, não creio que vai mudar. Embora que a Copa do Nordeste, por exemplo, em 2021, foi patrocinada pelo SBT, né? Foi ele que transmitiu os jogos, então ele pagou os direitos de transmissão. Mas os demais campeonatos foi a Rede Globo. Bom, e também dos patrocinadores. Esse recurso vem desses direitos de transmissão e dos patrocinadores.
Quem recebe esse recurso é a CBF e ela repassa para os clubes. Aí ela tem os critérios, né? Porque o que é que acontece com a transmissão, direito de transmissão? A Rede Globo ela compra o direito de transmissão de todos os campeonatos brasileiros, basicamente. E os sul-americanos também, da Conmebol. Só que ela não transmite todo mundo, ela não transmite todos os jogos. Ela escolhe os jogos que ela quer transmitir. E não passa para ninguém, ninguém mais transmite aqueles jogos. Então, ela escolhe quem para transmitir. Ela escolhe aqueles times que têm uma maior torcida, que divulga mais os produtos dos patrocinadores, aquelas coisas todas, times como Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, então ele dá Fluminense. Então a Globo dá preferência a esses clubes. Em função dela transmitir mais jogos desses clubes, esses clubes acabam recebendo uma cota maior. E os outros, se não tiver nenhum jogo transmitido, recebem uma cota mínima lá. E a federação que tem a obrigação de fazer essa distribuição. Isso é um acordo que é feito entre a Rede Globo e as federações, para fazer a distribuição dessas cotas de transmissão e dos direitos de transmissão e dos patrocinadores, para poder financiar os clubes, né? Aí a CBF cuida disso aí junto com as federações estaduais para causar o menor prejuízo possível, né? Mas acaba causando mesmo assim. E a premiação da Série B, como é? Diferentemente da Série A, onde os clubes recebem os valores pela posição na tabela de classificação, como a gente mostrou ali, na Série B os valores são distribuídos igualmente entre todos os participantes, independente da classificação. Até mesmo os que caem recebem a mesma coisa. Em 2021, cada clube da Série B recebeu algo em torno de 8 milhões de reais. Isso não importa se o time se manteve na Série B, se ele caiu, ele recebe de qualquer jeito. Esse dinheiro vem das cotas de televisão do mesmo jeito, né, que a Rede Globo repassa para a CBF e dos patrocinadores também, né, que ele distribui entre os clubes. Em 2021, a Rede Globo pagou aproximadamente 170 milhões só para a Série B. E isso é distribuído entre aqueles 20 clubes que participam lá da Série B. Bom, e o campeão da Série B ganha quanto? A gente viu ali que o campeão Atlético Mineiro ganhou quanto? 31 milhões de reais, né? E o campeão da Série B? Não ganha nada aqui, ó. Os mesmos 8 milhões que os demais clubes recebem. Esse negócio foi campeão, ganha os 4, eles acessam a Série A, mas o campeão não ganha nenhum prêmio extra. Porém, a CBF ela concede um benefício indireto. Que benefício é esse? Ela classifica esse time, o campeão da Série B, ele se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte, o que garante no mínimo uma premiação de 1,7 milhões de reais. Por quê? É como se ele ganhasse esse dinheiro. Agora, o que tem de mais importante aí é que esse time da Série B, ele passando para a Copa do Brasil, ele ganha, independente de qualquer coisa, basta ele entrar em campo que ele já ganha 1,7 milhões de reais. E se ele passar de série, ele vai ganhar muito mais, podendo ganhar uma bolada grande lá na Série B. Então essa é a vantagem do campeão da Série B. Mas de cara ele já vai ganhar 1,7 milhões, porque ele já vai entrar na terceira fase, e na terceira fase, só o fato do time entrar em campo, ele já ganha 1,7 milhões de reais. Então, de cara, esse time vai ganhar isso aqui. A gente diz que não tem prêmio aqui dentro, com a verba daqui, mas com a verba da Copa do Brasil, ele vai ganhar 1,7 milhões lá, no mínimo. Podendo ganhar mais, já depender do desempenho dele lá na Copa do Brasil. Então é assim que funciona na Série B. E é muito mais democrático do que a Série A, né? Todo mundo ganha a mesma coisa, não tem esse negócio de... Por exemplo, hoje o Grêmio e o Cruzeiro estão na Série B, mas eles, não é por isso que eles vão ganhar mais do que os outros. Eles vão ganhar a mesma coisa que os outros aqui, vão ganhar 8 milhões de reais cada um de premiação. E agora nós vamos mostrar o ranking da CBF. É claro que aqui tem 239 clubes. Eu não vou ler porque a gente passaria uma hora lendo isso aqui. Só vou mostrar para vocês que esses 15 que eu botei aqui são os prediletos da CBF, ou seja, esses aqui têm direito a muitas coisas. Então as premiações são maiores e muitas outras coisas. Aí veja, quem é o campeão do ranking aqui? É o Flamengo com 17 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras com 14.584, que dá uma diferença de 2.400 pontos para ele. E assim vai, Atlético Mineiro, Grêmio, etc. Veja que o Grêmio está na Série B, mas ó, é o quarto colocado no ranking da CBF. Isso é muito importante. São Paulo também ficou lá embaixo, é o sétimo, Internacional. Esses são os clubes que estão mais bem colocados no ranking da CBF. Depois vem de 16 a 30, que eu vou passar rápido, mas se vocês depois quiserem procurar o time de vocês dão uma paradinha no vídeo, dão uma pausa no vídeo e olha. Aí eu vou dar um tempinho só, aqui agora, alguma coisa deu errado aqui. Ah, tudo bem, eu coloquei na posição, já que eu botei isso aqui, vamos falar sobre isso.
critério para mudar de time. Por que eu coloquei esse assunto aqui? Eu coloquei esse assunto aqui porque o ano passado deu uma confusão danada. Um time pegou um jogador que já tinha jogado algumas partidas por outro time da Série A. Não, o time da Série A pegou um outro jogador que já tinha jogado um certo número de partidas. Agora veja, é melhor eu ler aqui para vocês entenderem. Olha só. O limite para um jogador mudar de clube é de 6 partidas no mesmo clube. Se ele jogar a 7ª partida, ele já não pode mais trocar de clube. Quem fizer a 7ª partida não pode mudar de time. Se mudar, o time que pegou lá vai ser penalizado. E é uma penalidade grande. Se o cara contratar um jogador que já jogou 7 partidas em outro clube, ele vai sofrer uma multa de... Não, multa não, ele vai perder 19 pontos e ainda vai pagar uma multa. Então veja, são contados os jogos em que o atleta entra em campo. O fato de botar ele no banco de reserva não caracteriza que ele entrou, que ele participou do jogo. Só participa se ele entrar em campo. Se ele ficar no banco de reserva e não participar, não conta. Olha que detalhe curioso. Porém, mesmo que ele não entre em campo, caso leve cartão amarelo ou vermelho, mesmo estando no banco, aí passa a contar. Agora me explica uma coisa. O que é que um time tem a ver de colocar um jogador no banco se sabe que não vai poder botar ele para jogar? Ou seja, esse time escapou por pouco de perder 19 pontos, porque ele botou o jogador ali com a intenção de escalar. Eu acho até que o regulamento deveria dizer o seguinte: meu amigo, botou no banco, você vai ser multado. Porque não tem sentido o time não conseguir perceber isso. Ora, eu não posso escalar esse jogador. Se eu não posso botar ele para jogar, por que eu boto ele no banco? Então, se ele botou ele no banco, veja o risco que ele estava correndo. Dá uma confusão lá, o cara grita com o juiz vai lá dar o cartão amarelo, o time perde 19 pontos. Então, para que botar o jogador no banco se o jogador não podia jogar? Então, realmente, isso caracterizou um desconhecimento total da regra. Tá certo? Botaram ele no banco porque não sabia que ele estava impedido de jogar. Ele já tinha jogado 7 partidas. Aliás, não devia nem ter contratado o jogador, né? Porque contratou e ele não pôde jogar mais no Campeonato Brasileiro porque já tinha 6, 7 partidas jogadas. E aí foi para o banco, mas como por um acaso não entrou no jogo, o time não perdeu os pontos. Mas se ele tivesse levado um cartão amarelo, teria perdido os pontos. Então não tinha necessidade de colocar um jogador desse no banco. O adversário reivindicou a perda dos pontos. Mas quem tinha interesse na posição do time? Que também desconhecia a regra. Porque se ele não entrou em campo, ele não perdeu os pontos. Se ele não recebeu o cartão amarelo, o time também não perdeu os pontos. Mas aí o cara não estava ligado nisso. E isso está lá no regulamento do Campeonato Brasileiro da Série A de 2015. Artigo 9º. Um atleta poderá ser transferido de um clube para o outro durante o campeonato, desde que tenha atuado em um número máximo de 6 partidas pelo clube de origem, sendo permitido que cada atleta mude de clube apenas uma vez. Parágrafo único. Cada clube poderá receber até 5 atletas transferidos de outros clubes do campeonato da Série A. De um mesmo clube da Série A, somente poderá receber 3 atletas. Isso está no regulamento. O que é que não está no regulamento de forma explícita? É isso aqui. O jogador não pode jogar, mas se ele leva um cartão amarelo, é caracterizado como se ele participou do jogo. Aí o time é penalizado. Então veja que é uma coisa sutil e que um departamento jurídico de um clube de futebol, de um clube grande, esse clube estava na Série A, ele tinha toda a obrigação de saber disso. Aí houve uma polêmica danada, o time vai perder 19 pontos, não vai e tal, até que foram ler o regulamento e descobriram que ele só teria perdido os pontos se, mesmo não entrando em campo, tivesse recebido o cartão amarelo. Ok? Isso aqui eu ia botar na outra posição, acabei botando aqui, mas vamos lá. Aí vou continuar com a tabela do ranking, mas como eu disse, eu não vou ler tudo que está aqui, tá certo? Por exemplo, o Náutico está aqui, tem 3.730 pontos, aqui tem Paraná com 4.000 e pouco, e por aí vai. Eu vou passar um tempinho em cada tela dessa aqui, porque são 239 clubes, para caso vocês queiram consultar, vocês dão uma pausa no vídeo e consultam. Mas não vou ler todo mundo aqui não, porque senão a gente passaria uma hora só lendo isso. Aqui está outra página que vai de 61 até 90. Então vocês podem dar uma pausa se quiser procurar algum clube. A próxima página vai de 91 a 120. A próxima vai de 121 a 150. A próxima de 151 a 179. A próxima de 181 a 205. A próxima de 205 a 238. Total de 239 clubes. Por que aqui só tem 238? É que tem times empatados aqui, olha só.
na posição 228 aqui, quantos clubes tem, ó, tá vendo? Como dá muito empate desse aqui, ó, embora tenha 239 clubes no ranking, mas aqui só tem a posição 238, que é o time que tem 15 pontos. Sim, e essa diferença aqui é a diferença de um para o outro. Por exemplo, aqui, ó, essa é a posição 214 está com 100 pontos, 215 está com 76. Ou 81, 76, diferença de 5 pontos. Essa aqui é a diferença entre um e outro. Ok? E mais uma vez eu vou incomodar vocês um pouquinho, mas é só para lembrar quem não se inscreveu ainda, não deixou o like, não compartilhou. Aí eu vou pedir a vocês que façam isso. E se você chegou até aqui, certamente que você gostou do vídeo e aí tem motivo de sobra para você se inscrever e deixar o seu like aqui, para ajudar a gente a colocar mais conteúdo aí para vocês. Beleza? Espero o vídeo não ter sido muito prolongado e que vocês tenham tirado proveito disso aí. Isso é uma preparação para o campeonato, os campeonatos que se aproximam por aí, né? E o fato da gente saber quantas competições o clube está disputando faz com que a gente perceba que vai ter um momento, como aconteceu em outros campeonatos, que às vezes o pessoal negligencia o campeonato brasileiro, porque é ponto corrido, é mais fácil dele recuperar os pontos e prefere disputar a Copa do Brasil, a Sul-Americana, aí bota um time reserva no Campeonato Brasileiro e bota o titular para disputar a Sul-Americana ou a Copa do Brasil. Por quê? Porque ali é quase um mata-mata, né? Num dado instante passa a ser um mata-mata. E a Copa do Brasil, como são pontos corridos, o Campeonato Brasileiro, como são pontos corridos, o time tem a chance de se recuperar. E acaba o pessoal fazendo isso. É importante que a gente esteja ligado, que na hora que a gente for fazer o joguinho de loteria da gente, quando já tiver os times do Campeonato Brasileiro, se lembrar disso, na hora de marcar o prognóstico e ver que é possível que o time entre o treinador entre com o time reserva. Então, a importância desse vídeo é a gente mostrar também esse aspecto aí, para a gente usá-lo mais na frente. Ok, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.